Olá, eu sou Noêmia Lobão, psicóloga e coach. E eu sou Jaqueline Neves, jornalista e professora universitária. E hoje a gente vai começar contando uma historinha, né, Jaque? Entrem comigo, me acompanhe nessa história. Eu conheço um rapaz que ele teve muitas dificuldades na vida, muitas mesmo. Ele, na verdade, teve um período tranquilo, digamos assim, de vida com a esposa, filho. E eu vou voltar porque eu disse filhos. Corta. Olá. Olá, eu sou Noêmia Lobão, psicóloga e coach. E eu sou Jaqueline Neves, jornalista e professora universitária. E hoje nós vamos conversar um pouquinho, contando uma história, né, Jaque? Hoje a gente vai fazer um caminho diferente. Venha com a gente. Vem com a gente. Me acompanhe, viu? Hoje eu vou falar sobre a história de um rapaz que tinha uma vida tranquila, com a esposa, o filho. Aí, num dado momento, ele resolve empreender. E aí ele faz um investimento alto com o aval da esposa, ela concordou e tal. Era um maquinário que estava bombando na época e o investimento foi alto. Estavam muito animados, só que em um dado momento essas coisas começaram a não funcionar tanto. Porque o pessoal começou a perder o interesse e ele ainda tinha um estoque considerável e aí as coisas começaram a não dar tão certo. Dinheiro foi ficando mais escasso, a esposa dele tinha um outro trabalho, o filho deles era pequenininho, ele tentando outras coisas também, mas com muita dificuldade porque ele estava muito empolgado com essa ideia desse investimento que eles fizeram. E as coisas começaram a desandar. Nesse processo, cobranças, aperreio, a questão financeira muito apertada, aluguel, luz, tudo muito difícil. E a esposa, não vendo muita saída, optou por separar. Ele, numa das piores fases da vida dele, com muita dificuldade mesmo financeira, e perdeu o apoio daquela que era a parceira inicialmente dele, né? Nos negócios também, além da parceria de vida. E aí ele toma a decisão de ficar com o filho, porque ele não abriu mão do filho. Apesar de pequeno, ele, acho que no primeiro momento até sem saber exatamente o que ele ia fazer, mas ele decidiu não abrir mão desse filho. Ave Maria, imagina, viu? Pois é, difícil, né? E é uma decisão muito forte, muito impactante, e que faz toda uma diferença, né? Tanto na vida dele quanto na vida dessa criança. E aí essa esposa vai embora e ele começa a correr atrás. Ele aplica para uma vaga de estágio não remunerado. E na verdade foi esse o ponto-chave dessa decisão da esposa. Como é que ele ia fazer um trabalho que nem remuneração ele ia ter, diante de tanta dificuldade? E ele decidiu que ele ia conseguir. Um estágio dificílimo, muitas pessoas aplicando para a vaga, ele cheio de dívida, com quase sem dinheiro, carro sendo levado pelo serviço de trânsito, porque cheio de multa. O último dinheiro que ele tinha em conta que daria uma sobrevida, o governo pegou por causa dessas multas. Ele com 2 equipamentos daqueles que ele tinha investido, sem conseguir vender, passa por dificuldade, vai para abrigo, tem dia que dorme na estação de metrô com o filho, que é uma situação que a gente sente muito. Você passar por uma dificuldade, quem tem filho vai pegar a ideia. Você passar por uma dificuldade é uma coisa, agora você ver seu filho passando por ela é outra completamente diferente. É muito difícil, viu? Difícil demais. E mesmo assim ele insistiu, ele acreditou, ele se desdobrou e ele conquistou. Resumindo a história, muitas dificuldades. Dificuldade para se alimentar, dificuldade com a creche que o menino ficava, tentando negociar, às vezes coisas que já não davam para negociar mais, mas ele conseguiu. E assim ele conseguiu concluir o período de estágio, ele foi um dos primeiros colocados e ele foi convidado a fazer parte da empresa onde ele fez o estágio, como contratado, não mais como estagiário. Então, final feliz de uma história muito difícil. Acho que quem já assistiu o filme reconheceu. Eu estou falando do filme A Procura da Felicidade, que é baseado numa história real.
E por que a gente trouxe essa história hoje, né, Jaque? No último vídeo a gente falou sobre o poder da mulher, o empoderamento feminino, lugares que nós estamos ocupando. Mas na verdade você está falando de um homem, eu estou falando na verdade, de autoeficácia. Eu estou falando de uma teoria da psicologia que ela aborda exatamente essa capacidade, essa crença nas nossas capacidades de planejar e executar determinadas ações. Podemos citar aí um ponto como automotivação. Onde é que a gente encontra o fato da gente de fato acreditar que a gente consegue? Essa teoria é chamada de autoeficácia. E por que a gente trouxe a história do vídeo, né, Jaque? Do filme? Porque, do meu ponto de vista, a gente consegue fazer essa leitura dessa crença nessa capacidade. Como esse cara acreditou nisso? Como ele entendeu que era possível de realizar? E que só dependia dele. Coisa que só dependia dele. Exatamente. E olhe que o contexto estava extremamente desfavorável. Mas a parte que cabia a ele fortaleceu, planejou. Ele precisou fazer ajustes porque ele não contava com o dinheiro que ele perdeu. Ele ainda teria uma sobrevida num hotel, ele não teve. Depois foi que ele conseguiu. Então ele teve que fazer vários e vários ajustes sem perder essa crença em si mesmo. Então hoje o vídeo vai ser bem curtinho. Foi mais para que vocês se embalassem nessa história com a gente aqui, para que vocês compreendessem essa teoria da psicologia que, do meu ponto de vista, é fantástica, entre outras. Porque eu gosto muito dessa ideia da inspiração e da crença em si. Muito mais que a gente tratar problemas dentro da psicologia, é importante que a gente previna esses problemas. Então, a teoria da autoeficácia faz com que a gente olhe para dentro, para se compreender, para entender onde a gente encontra essas forças para realizar. É interessante porque a vida tem situações de controle e situação de total descontrole, onde a autoeficácia ela vai entrar justamente onde a gente controla, Exato. Onde a gente conhece, onde a gente sabe que pode ter a nossa influência direta. Existem coisas que são externas e que muitas vezes nós não vamos controlar e nós não vamos poder nos prender a essas situações. Mas aquilo que nos cabe, aquilo que é parte da nossa força, a gente tem que explorar o máximo do nosso potencial. E eu acredito que a autoeficácia, Noemi, você pode até dar um arremate, é justamente você poder desfrutar dos seus potenciais e acreditar neles, que até do vídeo passado, que a gente fala, né, que a mulher às vezes se desacredita um pouco, ela precisa de outras validações. Eu acho que a teoria da autoeficácia já entra um pouco mais nisso, né? Isso, exato. Em como acreditar mais em si, exato, né? Porque a gente não deixa de perceber, obviamente, e entender a influência do meio, né? O meio influencia, sim, e muito. Mas de onde você tira essa crença sobre aquilo que você realmente é capaz? Dentro das suas capacidades, dentro daquilo que você consegue de fato fazer. Acreditar em si mesmo é o ponto inicial. De onde vêm essas crenças? O que é que impacta? Como você se deixa impactar pelo que vem de fora sobre essa crença em si? Então, é pensar a respeito, acreditar e realizar. Então, vou deixar só uma perguntinha aqui. Você tem acreditado em si mesmo? E aí? Essa é a pergunta que não quer calar. O quanto você tem acreditado? De onde vem essa crença? Como é que você fortalece essa crença em si mesmo? Pensa um pouquinho a respeito, depois a gente conversa mais sobre isso. A gente acredita que vocês adoraram o vídeo, que vocês já curtiram, já se inscreveram, inclusive já estão compartilhando essa mensagem. Exatamente. A gente acredita na gente. Eu tenho certeza. E fica aí a dica, fica o recado, fica a reflexão. Esperamos que vocês tenham gostado mais uma vez desse vídeo aqui, desses vídeos todos que a gente vem fazendo.
Vão curtindo, vão compartilhando, vão se inscrevendo no canal, vão deixando sugestões, enfim, o que vocês quiserem comentar é sempre muito bem recebido, tá joia? Mais uma vez, agradecimento à Clínica Lavi, nossa parceira aqui no espaço para nossa gravação, e continuem nos acompanhando. Um cheiro. Beijo. Você começa contando, eu faço os comentários. Ok. E aí, no final, aí depois que fala, que a gente volta pro